Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria e em corte de cabelo feminino. Sabe aquela situação onde você precisa tonalizar um cabelo e você não sabe qual numeração usar? Então, depois da vinheta eu vou estar te explicando quais são as cores coringas mais usadas na hora que você precisa tonalizar um cabelo. Então é isso aí, pessoal. Seguinte, primeira coisa que você precisa entender. Ao terminar de fazer uma mecha, de fazer um cabelo eriçado, até de repente um moreno iluminado, o que você precisa entender é que você vai ter que usar uma coloração ou um tonalizante para você trabalhar ali, né, uma neutralização ou de repente para tonalizar. Quando de repente você não tem o tonalizante ao teu favor, você vai recorrer a alguns tipos de colorações. Mas antes disso, você precisa entender sobre altura de tom. Então eu trouxe aqui uma tabela, eu vou apresentar para vocês, né, a respeito da altura de tom, e através dessa tabela aqui é que você vai começar a entender claramente como você vai usar os tonalizantes e as colorações ao seu favor. Vamos lá, aqui eu tenho uma numeração base, e as numerações que estão aqui, ela vai do 1 ao 10. Essa base de coloração natural, tá, equivale ao tom ou fundo de clareamento que você está propondo para sua cliente. Por exemplo, você pegou um cabelo na altura de um 5 e você foi fazer uma descoloração e você foi clareando ele e você percebeu que ele chegou na altura de um 9. Mas chegou na altura de 9 e aí você ficou em dúvida qual tonalizante usar porque você não quer mais clarear esse cabelo. Então veja bem, se você quer usar o processo de manter a cor na altura do 9, mas você quer tonalizar e você quer retirar cores indesejáveis, você pode usar essas cores aqui e eu vou escalando para vocês quais cores coringas eu mais uso. No caso da altura do 9, tá? Para que eu faça a neutralização de tons laranja, eu vou usar sempre opções na altura de um 9, então eu colocaria 9.21, porque o 2 na tabela de cores, na nomenclatura, ele é um tom verde, né? Então esse tom mate aqui, ele vai automaticamente, ainda que não tenha tom vermelho no cabelo, mas automaticamente o cabelo saiu de um vermelho para um laranja, né? Ele vai ser necessário fazer o processo de neutralização tons indesejáveis de vermelho. E o 1 automaticamente é o tom cinza, né? Que ele tem muito fundo azul, ele vai neutralizar o laranja. Então o 1 ele é aquela cor coringa que você vai usar justamente para neutralizar tons indesejáveis. Então, na altura de 9, você poderia trabalhar o 9.21. E ao invés de você usar o processo de champuzada, você pode fazer a preparação de 1 por 1, tá? Usando AOX, tá? No caso aqui eu usaria AOX 10 volumes ou uma emulsão abaixo de 10. Então a água oxigenada eu vou colocar aqui, ó, tá? Para você entender. Aqui nós vamos colocar o X. E aqui coloração. Então, nesse caso, estamos falando de uma cor coringa para neutralizar um cabelo na altura de um 9. Então, eu usaria o 921 e ao X volumagem 10, tá? Ou volumagem 6. O que significa isso? Uma emulsão 10 volumes ou uma volumagem de 6, automaticamente ele não vai influenciar no tom natural do cabelo da sua cliente. Então, sendo na altura de um 9, você pode tranquilamente usar aí o 921 ou de repente você pode colocar também o 911, tá? Que ajuda bastante, porque seria um cinza intenso, né? E se você não tem o 911, você tem o 9.1, você pode estar trabalhando o 9.1, acrescentando nele um mix
usando a regra do 11, acrescentando um mix cinza, tá? Então você pode fazer o seguinte, se você não tem, por exemplo, o 921, você pode trabalhar o 9.1, acrescenta usando a regra do 11 o mix cinza, que aí você consegue chegar exatamente no tom que você deseja. Então você vai fazer proporções na volumagem 10 ou 6, tá? O teu OX, proporções de 1 por 1,5, e aí você vai ter um resultado bacana. Agora, se tratando de um cabelo na altura de 1,10 em diante, a minha sugestão para você seria você trabalhar com volumagens, tá? Então, acima do 9, você pode ter a opção de 10, tá? 11 ou 12. No caso aqui, a coloração 12, ela vem com algumas cores coringas, como por exemplo o 1211, que você pode estar usando, tá? Ela vem com o 1121, também que você pode estar usando, tá? Ou às vezes o 10, né, no caso aqui, o 1011 ou o 1021. Tá vendo como geralmente o número 2 aqui, como ele é o mate, ele ainda está presente em colorações como essas, na altura de um 11. Então você pode também estar usando, nesse caso, tá? O 1111, tá? Que é a mesma coisa que eu expliquei aqui, que seria intenso do cinza, automaticamente esse tom intenso do cinza, ele intensificando o cinza, ele ajuda a fazer a neutralização de tons indesejáveis como o laranja, tá? Então isso é muito importante. Se o cabelo da tua cliente ele está levemente laranja ou puxando para o dourado, no caso você pode estar usando esse processo aqui. Agora, se tratando de tons violetas, né? Geralmente você pode usar o 1291, tá? Ou 1298 também, que ele vem com a base violeta, né? Então essa base violeta aqui, ela vai automaticamente trabalhar na proporção dos tons dourados. Então geralmente as colorações, ela tem aqui, por exemplo, ó, o 1198, né? Que no caso seria a nomenclatura do 11, o 9, a nomenclatura voltada para um tom lilás, e o 8 aqui, ele pode ir para um perolado. Então vai trazer, aí, dependendo da tua nomenclatura, trazer um tom bem bacana para o seu cabelo. Se tratando de OX, eu continuaria trabalhando a porcentagem, né, na volumagem 10, tá? Ou na volumagem 6, tá? Eu não recomendo você trabalhar colorações coringas como essa, né, no trato de você trabalhar volumagem 20, 30 ou 40. Isso se você usar, obviamente você vai ter aí um problema, porque usando volumagem 20, 30 ou 40, ele automaticamente vai influenciar nos tons naturais do cabelo da sua cliente, tá? Agora, colorações abaixo do 9, de repente você abriu o cabelo e você chegou apenas à altura do 1,8, a minha sugestão para você é sempre trabalhar tons puxando para o morango iluminado. Ou seja, você conversar com a sua cliente e dizer para ela, olha, o teu cabelo não chegou na altura de um 9, chegou apenas no 8, né? No 7 ou 8, seriam regras básicas, 7 ou 8. Então, a minha sugestão é trabalhar com os tons marrons, né? Então, geralmente, a maioria das colorações trabalha, por exemplo, com o 8, né? Aqui, ou com o 7 aqui embaixo, com bases do marrom. Então, qual seria a minha dica de coloração para você usar no lugar do tonalizante? Então, você pode usar o 8.71, tá? Que nós estamos falando de um marrom cinza, né? Um marrom acinzentado. Aqui também um 7.71. Ou se caso ela interesse em trabalhar com um marrom mais intenso, você pode usar aqui embaixo, né, na altura de um 7, o 7.77, tá? Então seria uma regra muito bacana, 7.77. Nesse caso também, ainda elevando a questão das proporções
de volumagem, eu continuaria trabalhando volumagens 10, tá? Que é uma regra muito bacana, ou emulsões volumagem 6, que ela é abaixo de 10. Só para você entender, 10 volume é 3%, a 6 volume ela está entre 1,6 e 1,8, né, de porcentagem de peróxido de hidrogênio, tá? Então isso te ajuda muito, ok? A mesma proporção aqui seria aqui embaixo, ou seja, se você vai trabalhar 1 por 1,5 usando essas numerações, trabalha 1 por 1,5 também usando essa. Lembrando que você vai fazer a misturinha e você não vai acrescentar nada. Você não vai acrescentar nem creme, tá? Condicionador, nada, e nem shampoo. Ok? Agora, eu posso trazer uma outra aula falando para vocês sobre os mix, como você usar os mix ao teu favor, que é uma forma de você também trabalhar sem necessidade de usar as colorações coringas, sem necessidade de você usar as colorações coringas, beleza? Teve alguma dúvida sobre essa aula aqui? Achou interessante? Quer fazer alguma pergunta? Comenta aqui, tá? Deixa a tua pergunta, a tua dúvida, que de acordo com os comentários de vocês, eu estarei trazendo aulas nesse nível, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.